Olá, gente. Vamos bater um papo agora sobre a União Ibérica, mas o foco nosso é exatamente a invasão holandesa no Brasil, beleza? Vocês sabem que a invasão holandesa no Brasil ela vai se dar em função, principalmente, da União Ibérica. Mas vamos entender um pouco melhor esse aspecto, ok? É importante vocês saberem que a Holanda, ou os Países Baixos, né, pertenciam, era um território vassalo à Espanha. Em 1568, por questões políticas e religiosas, os Países Baixos eles decidem se tornar independentes da Espanha. Essa briga vai demorar muito tempo, só para vocês terem ideia. Eles só vão conseguir de fato a sua independência em 1648, ok? Mas tá, e daí? O que o Brasil tem a ver com isso? Bom, aí entra uma parte importante. A Holanda ela tinha boas relações comerciais com Portugal até 1580. Então, até 1580, Holanda e Portugal tinham boas relações econômicas. Né? A gente comprava muito produto dos holandeses, mas a gente vendia muito produto dos holandeses. Quando eu digo a gente, eu quero que vocês entendam que o Brasil fazia parte do Império Português, tá beleza? Então é nesse sentido, nós portugueses. Qual é o problema? Por que nós portugueses? Porque naquela época quem nascia no Brasil era um português nascido no Brasil, ok? Então já existia uma relação comercial antiga entre os portugueses e os holandeses desde a época da exploração do pau-brasil. Depois essa relação ela se torna muito forte no período em que vai se iniciar o processo de produção do açúcar aqui. Os holandeses já comercializavam açúcar com os portugueses desde a época lá da África, tá? E aqui no Brasil também. Bom, só que em 1580, o que vai acontecer? Portugal e Espanha vão se unir na famosa União Ibérica. Meu filho. E quando Portugal e Espanha se unem na União Ibérica, essa relação legal que havia entre Portugal e Holanda, ela se deteriora. Por quê? Holanda e Espanha tinham problemas. Holanda estava tentando se tornar independente da Espanha. Elas não eram nações amigas, eram territórios rivais. Holanda e Portugal, até 1580, tinham relações legais, bacana, comercial. Só que a partir de 1580, Portugal se une à Espanha, formando a União Ibérica. E aquelas relações legais entre Portugal e Holanda vão para o beleléu, porque Holanda tinha problema com Espanha e agora Portugal está junto com Espanha, entendeu? Bom, então a União Ibérica você já sabe o que foi, né? Já falei para vocês, mas vamos relembrar? A união de duas coroas, da coroa espanhola com a coroa portuguesa, logo após a morte de Dom Sebastião, que era aquele rei português que não deixou herdeiros, né? E aí, como ele não deixa herdeiros, quem acaba assumindo o trono de Portugal era Dom Felipe, o rei da Espanha. Caraca, esse Dom Felipe é o chatão lá, ó, que tinha confusão com a Holanda. Bom, mas e daí? E daí que a união entre Portugal e Espanha pode até ter sido boa por um lado. Por exemplo, quando Portugal e Espanha se unem, o Tratado de Tordesilhas ele desaparece. Isso aí vai acabar sendo legal, porque muitos brasileiros vão acabar entrando, vão indo para o interior da colônia, vão ultrapassar aquela antiga linha do Tratado de Tordesilhas, né, em busca de riqueza. São os bandeirantes, são os sertanistas, né, em busca de ouro, muitas vezes também em busca de índios. Bom, se por esse lado foi legal, porque proporcionou a expansão do território brasileiro sobre os territórios que antes pertenciam à Espanha, né? Proporcionou que brasileiros ocupassem aquele território vago que até então era território espanhol. Se por esse lado foi bom, porque isso acaba alargando as fronteiras do Brasil, por outro lado, gente, a união entre Portugal e Espanha azeda a relação comercial entre Portugal e Holanda. Essa relação comercial vai ficar praticamente proibida. Houve até um período entre 1609 e 1621 que o governo da União Ibérica, tá? Lembrando, o que é a União Ibérica? União entre Portugal e Espanha, que o governo da União Ibérica, entre 1609 e 1621, esse governo permitiu até o comércio dos holandeses aqui no litoral brasileiro com açúcar.
O problema é que, a partir de 1621, a União Ibérica não permite mais esse comércio dos holandeses na região. E aí, sabe o que os holandeses vão fazer? Eles vão decidir vir e invadir o território. Então, em 1624, os holandeses vão tentar tomar a região de Salvador. Salvador é a capital do Brasil. Eles vão ficar entre 1624 e 1625. Eles até vão conseguir dominar a região por mais ou menos um ano. Só que os holandeses vão ser expulsos de lá. Em 1630, esses holandeses voltam, mas voltam com mais força e acabam dominando a região de Pernambuco. Beleza? E aí eles vão ficar até 1654. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas invasões. Olha só. O importante vocês entenderem é o seguinte: a gente fala os holandeses invadiram o Brasil. Eu quero que vocês se lembrem que quando eu digo os holandeses invadiram o Brasil, não foi o rei da Holanda, tá? Com soldados holandeses que vieram invadir o Brasil em nome do rei da Holanda. Não. Aquilo foi um ataque, aquela invasão, ela foi objetivada pelas companhias de comércio. As companhias de comércio, primeiro das Índias Ocidentais, perdão, das Índias Orientais e das Índias Ocidentais. Cara, essas companhias de comércio eram empresas holandesas que tinham investimento do governo holandês, mas de burgueses holandeses. Então foram essas empresas, mais especificamente a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Foi essa empresa que organizou a invasão sobre o Nordeste brasileiro. Com qual objetivo, Eupronio? Ser dono da terra? Criar aqui uma colônia? Dominar a terra? Cara, o objetivo maior não é ser dono da terra. O objetivo da empresa é dominar o comércio de açúcar, tá? O lucro proveniente da produção do açúcar. Isso é que é importante vocês entenderem. Show de bola? Então, quem organiza, quem invade o território foi uma companhia holandesa, filho. Que tinha capitais do Império Holandês, do rei, sim, mas tinha capitais de muitos burgueses também. Bom, a princípio eles chegam com 26 navios e 30 mil homens. Só que depois viram mais navios e mais homens. Acredita-se que essa companhia das Índias Ocidentais, ela utilizou cerca de 100 navios e de 12 mil homens para dominar o Nordeste brasileiro, para dominar a região de Pernambuco. Não foi fácil. A princípio, entre 32 e 35, a União Ibérica até mandou alguns homens, algumas tropas para cá para tentar expulsar os holandeses. Alguns índios, amigos dos portugueses, né, até tentaram, juntamente com a Igreja Católica e juntamente com alguns senhores de engenho brasileiro, a princípio tentaram expulsar os holandeses. Até tentaram impedir essa dominação. Só que o que acontece? Os holandeses vão acabar aos poucos convencendo a elite da região que era bom aderir à causa holandesa. Tá? Então os holandeses eles vão fazer algumas promessas para aquela elite regional e isso vai acabar garantindo que os holandeses dominem a região. Bom, alguns senhores de engenho vão passar a ajudar os holandeses porque os holandeses vão prometer empréstimos para eles, para ampliar a produção açucareira. No meio daquela guerra, muitos engenhos tinham sido destruídos, né? Muitos escravos fugiram. Os senhores de engenho, né, então estavam numa situação difícil em função da guerra. A empresa holandesa, a Companhia das Índias Ocidentais, vai prometer empréstimos para que se reconstrua os engenhos, para que se compre mais escravos, ok? E mais, eles prometeram livre comércio, liberdade de comércio na região. Porque imagine uma coisa, quando aquilo ali estava sob mãos portuguesas, tudo que era produzido na região nordeste brasileira, ela era passado para os portugueses e esses portugueses revendiam isso na Europa para os holandeses, ok? Tudo que vinha da Europa para o comércio local, para abastecer o comércio local, produtos que vinham da Europa para o comércio local, eram comprados pelos atravessadores portugueses daqui, né, que compravam daqueles comerciantes de lá. Né? Então havia sempre um atravessador português no meio da relação comercial, não só o que saía daqui, mas o que entrava aqui na colônia. Os holandeses disseram o seguinte: não, assim que nós dominarmos isso aqui, vocês vão comprar diretamente da gente, não tem mais o atravessador português, e nós vamos comprar diretamente de vocês. Então vai ser bom para os dois lados. Olha para você ver, parecia uma coisa bem legal. Uma outra coisa também que assustava muito os brasileiros era o fato dos holandeses eles serem
em boa parte deles eram judeus e outra boa parte protestante. Então os brasileiros, como eram em sua maioria católicos, tinham medo de serem perseguidos, né, pelos holandeses. Por que os brasileiros tinham medo de ser perseguidos pelos holandeses? É porque aqui no Brasil, quem não era católico ia para a fogueira de Inquisição. Os brasileiros esperavam-se que os holandeses fossem ter um tipo de perseguição assim, né, sobre eles, sobre os brasileiros. Só que os holandeses prometeram também liberdade de religião, tá? Liberdade comercial, liberdade de religião e empréstimo. A proposta holandesa passava a ser uma proposta bem interessante. Bom, olha aqui, pessoal. Aqui nós temos esse mapinha que mostra aqui, ó, a região de Olinda e a região de Recife. Aqui então seria Pernambuco. Gente, mas não foi somente essa região que os holandeses dominaram, não. Só a região de Pernambuco especificamente, não. Ó, tá vendo Nova Amsterdã? Nova Amsterdã, gente, é do lado aqui, ó. É onde vai dar origem à cidade do Rio Grande de Natal, Rio Grande do Norte. Os holandeses dominaram essa região aqui também, comercializaram com isso aqui, chegaram a ter uma dominação aqui, ó. Tá vendo Forte Maurício, em homenagem a Maurício Nassau? Tá bem aqui, ó, logo acima de Salvador, aqui na região onde está Sergipe, onde está Alagoas, você tá entendendo? Tá vendo essa região aqui? Os holandeses também chegaram a fazer comércio com essa região, tinha um comércio aqui, e com São Luís também, Maranhão, que naquela época o Maranhão não era não fazia parte do Brasil, era uma outra colônia portuguesa aqui nas Américas, tá? Então não era parte do Brasil, era uma outra colônia portuguesa. Bom, portuguesa ou da União Ibérica, se vocês assim melhor, né, acharem. Importante então vocês verem que toda essa região aqui foi a região de comércio, ó, que os holandeses comercializaram. Eles tiveram uma dominação territorial muito forte na região de Pernambuco, mas o comércio deles ia para além da região de domínio territorial. Bom, esse cara aí, vocês estão vendo? Esse cara aí, ó, é o Domingos Calabar. Esse cara, ele luta contra os holandeses, depois esse brasileiro acaba passando para o lado dos holandeses e ajudando os holandeses a dominar o território. Esse é o grande traidor. Depois ele foi capturado por alguns brasileiros e foi morto, né, por esquartejamento. Bom, aí enfim, os holandeses dominam a região, tá? O Maurício de Nassau aí, ó. Esse é o grande governador que vem da Europa para governar a região que pertencia à Companhia das Índias Ocidentais. Qual que era o objetivo desse cara? Fazer a produção do açúcar deslanchar. Mas ele não se preocupou apenas com a produção do açúcar, não. Esse cara vai fazer melhoramentos na região, esse cara vai criar palácios, esse cara vai criar pontes. Eu costumo dizer, a primeira ponte que liga o continente a uma ilha nas Américas, quem construiu foi o Maurício Nassau, aquela ponte que está lá no Recife. Tá bom? Então, só que o Maurício Nassau, ele era o seguinte, ele incentivou a produção açucareira, emprestou dinheiro para muita gente. Só que ele não gostava muito de católico, isso é um fato importante. Então, quando o brasileiro se convertia à religião calvinista, o Maurício de Nassau tratava melhor. Então, para aqueles brasileiros que se mantinham católicos, eles tinham uma certa birra do Maurício de Nassau. Então, cara, ele foi adorado por uns e odiado por outros. Bom, o fato é o seguinte, gente. No início da década de 40, Maurício de Nassau ele volta para a Europa. Maurício de Nassau acabou tomando algumas atitudes que desagradaram a Companhia das Índias Ocidentais, então ele é obrigado a voltar. E o Maurício de Nassau tinha feito muito empréstimo para muito brasileiro, tá? Brasileiros esses que necessitavam de dinheiro emprestado para comprar escravo, para reconstruir os engenhos lá daquela época daquela guerra de invasão holandesa. E muitos desses empréstimos eles foram vencendo, e na hora de chegar o Maurício não, acabava postergando ainda mais o pagamento dos empréstimos. Pois é, sabe o que vai acontecer? O Maurício de Nassau vai gastar muito dinheiro aqui. E quando ele vai embora e que virão para cá outros governadores, esses novos governadores que vão chegar após a saída do Maurício de Nassau, eles vão cobrar os empréstimos atrasados que os brasileiros tinham feito com a Companhia das Índias. E muitos brasileiros não tinham condição de quitá-los naquele momento.
e muitos brasileiros perderam escravos, foram confiscados pela Companhia das Índias. Alguns perderam até os seus engenhos, né? Toda aquela estrutura produtora do açúcar. E aí vocês vão ver que isso vai dar problema. Só lembrando uma coisa, em meio à guerra de dominação holandesa, em meio àquela, né, aquela guerra toda, muitos escravos acabaram aproveitando do conflito para fugir, e fugiram para a região dos Palmares, a região das Palmeiras, a região dos Palmares, que fica em Alagoas, o que vai acabar dando origem ao quilômetro dos Palmares, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então é importante vocês entenderem que aquela guerra ela acabou favorecendo a fuga de escravos. Esses escravos vão para a região dos Palmares, lá em Alagoas, e que depois vai dar origem ao famoso quilômetro dos Palmares. Mas vamos voltar aqui para a relação entre os holandeses e os brasileiros. A princípio, o Maurício de Nassau estava incentivando, estava emprestando dinheiro. O Maurício de Nassau vai embora. E aí a coisa muda. Porque a empresa holandesa agora quer cobrar aqueles empréstimos atrasados. Cara, a relação também não estava muito boa. Olha, presta atenção. O preço do açúcar no mercado europeu tinha caído. Quer dizer, para os brasileiros que tinham que pagar empréstimo, a situação não estava boa. Outra coisa, devido a problemas climáticos aqui, muitas safras, né, se perdeu ou deu uma produção menor, o que para os brasileiros não era bom. Você tem empréstimo para pagar e o cara está te cobrando, e ele está tomando os seus escravos, ele está tomando o seu engenho. E então, diante disso tudo, toda essa pressão, sabe o que aquela elite brasileira lá da região de Pernambuco resolve fazer? Eles resolvem expulsar os holandeses. Porque se eu expulso o holandês, eu posso ter minha terra de volta, aquela terra que o holandês tomou, aquele engenho que o holandês tomou. Se eu expulso os holandeses, a Companhia das Índias Ocidentais, eu não vou mais precisar pagar nada. Então, eis que surge a insurreição pernambucana. Olha aqui, ó. A insurreição pernambucana foi essa revolta em que aquela elite, ok? Aquela elite motivada por interesses econômicos resolve então se unir para expulsar os holandeses, para expulsar a Companhia das Índias Ocidentais. Gente, vamos lembrar de uma coisa? Essa insurreição pernambucana, essa revolta para expulsar os holandeses foi movida por interesses nacionalistas, patrióticos? Óbvio que não. Ela foi movida por interesses econômicos. Show de bola? Bom, só para a gente terminar. Os holandeses só vão ser expulsos em 1654, quando Inglaterra e Portugal vêm ajudar os brasileiros a expulsar os holandeses. Ô pessoal, de 1645 até mais ou menos 1653, a brasileirada está lutando aqui sozinha contra os holandeses. Os portugueses não estão ajudando, não. Só a partir de 1653, depois que a Inglaterra tinha vencido a Holanda numa guerra entre essas duas potências lá na Europa. Porque Inglaterra e Holanda vão acabar entrando em uma guerra movida pelos atos de navegação do governo Cromwell. Então Inglaterra e Holanda acabam se envolvendo em uma guerra lá na Europa, tá? Entre 1651 e 1653. Portugal aproveita e apoia a Inglaterra nessa guerra contra a Holanda. Então, após vencer os holandeses lá, os portugueses e ingleses vêm para o Brasil e ajudam, então, a expulsar definitivamente a Companhia das Índias Ocidentais das terras brasileiras. Show de bola, pessoal! Só lembrando, com a expulsão dos holandeses, o açúcar brasileiro perde um grande mercado, que era um mercado dominado pelos holandeses, e os holandeses vão passar a produzir açúcar na região do Caribe, não só holandeses, como franceses, né, até mesmo como ingleses, eles vão começar a produzir açúcar lá na região do Caribe, e o açúcar brasileiro vai entrar em declínio. Ele vai continuar sendo uma economia importante, mas está em declínio. E o que vai acabar salvando a renda portuguesa, já no século XVIII, é a mineração. Beleza? Mas isso é uma outra matéria que a gente fala numa outra aula. Forte abraço, espero que vocês tenham gostado.